Você sabia que a maioria das suas ações diárias são determinadas por processos dos quais você não tem sequer consciência? No episódio a seguir, nós vamos conhecer duas pessoas, Marta e Jake, que se encontram por acaso. Vamos vê-los fazendo coisas banais, como escovar os dentes, escolher a roupa e também algumas das coisas mais importantes das suas vidas, como se apaixonar. No final das contas, você vai entender que todos esses eventos são definidos por processos subconscientes e que, por mais racional e calculista que você seja, durante a maior parte da sua vida, você está no piloto automático. Você provavelmente conhece esta cena. É a manhã do dia seguinte. E em dois cérebros humanos, circuitos inconscientes estão em ação procurando respostas. Como em nenhuma outra esfera da vida, o amor nos põe à mercê de nosso cérebro inconsciente. O seu instinto diz, uau! Mas você não sabe por quê. E é claro que não sabe exatamente quem é a pessoa com quem você acabou de acordar. As decisões que tomamos não são feitas por nenhum pensamento consciente. As decisões realmente importantes, por exemplo, devo ficar com tal mulher? E você anota os motivos pelos quais deveria ficar com ela, e anota os motivos pelos quais não deveria ficar com ela, e são muito longos. É claro, você escolhe estar com ela. E quem está mandando aí? Eu afirmo que é a mente inconsciente. A consciência é quase que um pensamento posterior. Quero dizer, alguns argumentam que nem sequer a temos, que é um exercício de reparações públicas no cérebro, deixando você pensar que está envolvido. A costa oeste da Irlanda e mais um dia de trabalho para Mickey Smith, fotógrafo especialista em surf. Nenhum computador na Terra jamais fará o trabalho dele, porque o ambiente de trabalho de Mickey está em mutação constante. As marés baixa e alta modificam o mundo dele em um circuito interminável, e cada onda quebra de um jeito ligeiramente diferente do que a onda anterior. Aquilo que mantém a cabeça de Mickey acima da água é um truque maravilhoso da nossa mente que os cientistas só estão começando a entender: a intuição humana. Como os surfistas que está filmando, Mickey simplesmente não pensa quando está cercado de toneladas de água e ondas arrebentando. O cérebro de Mickey dispara rotinas incrivelmente velozes, calculando inconscientemente o que acontecerá a seguir e como os músculos dele precisam reagir.
Sem ele saber, sua mente comprimiu toda e cada onda da vida dele numa gigantesca base de dados. Agora ele tem uma intuição sobre cada onda. Um surfista antecipa como a onda seguinte será e como ele precisa se adaptar. No modo consciente, jamais seríamos capazes de lidar com um meio tão complexo e altamente imprevisível. Isso nos oprimiria totalmente. Nenhum de nós sabe por que fazemos o que fazemos. Quer o nosso cérebro esteja repassando memórias de infância ou comerciais de amaciante de roupas. Principalmente quando estamos atrasados para o trabalho. Ao ir contra a nossa mente inconsciente, a razão consciente frequentemente sai perdendo. O pensamento consciente pressiona o nosso cérebro. É por isso que ele está limitado a alguns centros computacionais dentro do nosso córtex cerebral, a camada de 1 milímetro de espessura que reveste o nosso cérebro como uma touca de banho enrugada. A nossa inteligência consciente está praticamente confinada à parte da frente da touca e é facilmente dominada com apenas um pensamento ou 5 unidades de informações processadas ao mesmo tempo. A nossa razão consciente fica mais ou menos acima dos nossos olhos, dentro do córtex orbitofrontal. Mas ela nunca toma as nossas decisões sozinha. Pois abaixo do nosso córtex, um tipo diferente de raciocínio está operando, contando com as nossas experiências passadas arquivadas pelo hipocampo. Conscientemente, podemos apenas lembrar de fragmentos de guerras de travesseiros na infância, de um momento de amor ou de quando engasgamos. Esses agentes secretos da nossa mente examinam o mundo exterior antes de nos tornarmos conscientes dele. E os relatórios deles são eficientemente condensados como sentimentos. O córtex cerebral recebe essas mensagens. Contudo, ele não consegue rastreá-las. O nosso consciente parece programado para negar influências inconscientes. Em vez disso, ele cria apenas bons motivos para gostarmos de guerras de travesseiros. Não é como com a consciência, em que o antigo cérebro foi jogado fora. A consciência foi adicionada e teve de aprender como trabalhar junto com o cérebro inconsciente. É assim que a seleção natural funciona. Vai incrementando em pequenos passos. Não é grande, dramático. De repente você tem um novo cérebro colocado lá dentro. Então as coisas antigas ainda estão lá, embora isso possa parecer anacrônico, atrasado. Ainda está lá e ainda está nos influenciando. Qual é a velocidade mínima no qual o seu cérebro pode fazer escolhas de qualidade? Com isso, queremos dizer que elas basicamente não são aleatórias. Colocamos esse limite em torno de 213 milissegundos. Então, isso é muito, muito rápido. Em muitos casos, quando você está realmente pensando sobre isso, você já decidiu o que é bom ou ruim. Pilotos da Força Aérea do Esquadrão de Caças Richthofen estão treinando sobre o Mar do Norte ao largo da costa da Alemanha. Quando os Phantoms F-4 estão voando ao dobro da velocidade do som, os pilotos dos jatos são pressionados contra os assentos com até 9 vezes a força da gravidade. Aqui em cima você precisa de antenas finamente sintonizadas para quaisquer mensagens curtas da sua mente inconsciente. A decisão mais difícil sempre é: o que exatamente o caça ainda consegue fazer neste momento? Quanta folga eu ainda tenho? Em um combate aéreo, eu preciso avaliar rápido. Ainda posso tentar derrubar o avião inimigo? Ou é inteligente desistir desse combate? Como piloto de jato, você precisa tomar essas decisões numa fração de segundo. Posso entrar nessa ou devo ficar longe? Essa sempre é a decisão crucial. Este é o simulador de voo na base aérea de Wittmund. Até pilotos experientes treinam aqui regularmente. O que chamamos de intuição não vem do nada, é baseado em experiência e em repetições intermináveis. Base, o alvo se encontra na mira. Quanto mais um piloto e seu artilheiro se submetem a procedimentos complexos, menos excitado o cérebro deles fica. Especialistas requerem apenas uma fração da energia desperdiçada pelo cérebro dos iniciantes, pois eles não têm mais de ponderar tudo o que fazem. Em situações críticas, os pilotos mantêm reservas cruciais para atender a pequenos detalhes, que podem se tornar uma questão de vida e morte. Você consegue ver a mudança na imagem?
Você viu o que mudou? Próximo teste. Você viu o que mudou? Última chance. Você viu o que mudou? Talvez alguns de vocês tenham notado todas as pequenas mudanças, mas imagine que você não está sentado num sofá vendo TV, mas dentro de um caça americano. Guerra do Iraque, 28 de março de 2003. Marcadores cor de laranja devem identificar amigos ou inimigos. Mas você confunde esses marcadores com lança-foguetes inimigos, porque disseram a você repetidamente: não existem amigos na zona de combate. O seu codinome? Popov 36. Popov 35 está voando bem ao seu lado, e em alguns segundos você matará um soldado aliado. Parece que temos painéis cor de laranja neles. Temos algum amigo aqui nesta área? Confirme que não há amigos tão ao norte em solo. Ok, eles têm foguetes cor de laranja. Acho que acabar com esses malditos lança-foguetes seria ótimo. Pegue-o, pegue-o. Bem no alvo. Popov 36, aborte a sua missão. Parece que temos uma situação com fogo amigo. Confirme que são amigos naquele lado do canal. Eu vou vomitar. Isso é uma droga. Nós vamos pra cadeia. Os militares norte-americanos não processaram os dois pilotos porque não haviam infringido nenhuma diretriz numa situação de combate complexa. Existem muitos processos no cérebro que agem incrivelmente rápido e não nesse tipo de ilusão de controle, porque eles são rápidos demais e incluem muitas computações de alta qualidade. É realmente a maneira que você solucionaria coisas quando teve tempo de pensar. Então, só porque é veloz não quer dizer que seja irracional ou descuidado ou coisas assim. Em Yale, John Bargh rastreou o assustador poder do inconsciente. Ele provou, por exemplo, que nós nos aproximamos facilmente de pessoas desconhecidas se as conhecemos tomando uma bebida quente, mas que somos mais reservados segurando uma bebida fria. John Bargh é o especialista em conteste de priming no mundo todo. Contudo, ele não é imune ao seu efeito. Em um mundo complexo, geralmente faz sentido que as nossas cercanias e que o nosso passado imediato influenciem o que estamos fazendo, mas Bargh surgiu com alguns resultados surpreendentes. Após um teste de linguagem com palavras como rugas, grisalho ou aparelho de surdez, até mesmo jovens alunos de Yale andaram mais lentamente até o elevador. As pessoas sentavam-se em cadeiras duras ou macias e então negociavam. As pessoas sentadas nas cadeiras duras foram mais rigorosas e não cederam tanto em suas negociações. As pessoas nas cadeiras mais macias não foram tão rigorosas, elas cederam mais. As pessoas que seguravam uma prancheta mais pesada achavam que a pessoa que estava avaliando levava seu trabalho mais a sério e era uma candidata mais séria a um emprego. Mickey Smith, o fotógrafo de surfistas, deve o seu amor pela natureza à sua mente inconsciente também. Mas o motivo de termos uma descarga de endorfinas quando observamos golfinhos, ninguém sabe. Nem porque os surfistas se sentem bem com a viagem mágica no tubo. Nas ondas enormes ao largo da costa da Irlanda, tudo se encaixa. A luz do pensamento consciente é só um túnel estreito entre as ondas infinitas na nossa mente. E a nossa razão tem pouca influência sobre o que nós somos ou o que fazemos.
Intuição geralmente se refere ao nosso instinto. Temos essa intuição. Então sentimos que algo está certo ou sentimos que algo está errado. E esses estados e sentimentos subjetivos são imensamente importantes. São sinais que o nosso cérebro nos dá para saber se algo é seguro para se fazer ou se é o jeito certo de fazer alguma coisa ou o jeito errado. O cérebro constantemente tenta ficar no automático, porque é mais eficaz e rápido e mais preciso, menos propenso a acidentes no modo automático. E esse também é o caso até com as mais nobres das emoções. Até mesmo as emoções mais preciosas são automáticas. Quer nos apaixonemos ou joguemos bola, nós sempre aprendemos com a experiência. Se tivéssemos de coordenar conscientemente cada movimento, nós rapidamente enguiçaríamos. Porque pensar demais faz o nosso cérebro queimar tanta energia quanto os nossos músculos. O lobo parietal posterior está fervorosamente calculando trajetórias da bola e de todos os companheiros de jogo. E a nossa mente racional no prosencéfalo planeja conscientemente todo e cada movimento, dando partida numa longa cadeia de comando através das áreas motoras primárias, cerebelo, tronco encefálico e medula espinhal, até as fibras musculares envolvidas. O controle consciente é cansativo e propenso a acidentes, pois nos deixa mais lentos. Quando o nosso cérebro entra em ação sem a nossa ajuda, desempenhos incríveis tornam-se brincadeira de criança. Até agora, nenhum computador é capaz de apanhar bolas. Se fazemos alguma coisa sem pensar, os nossos comandantes conscientes se desvanecem e o estriado e os gânglios basais assumem. Nós jogamos e apanhamos bolas com facilidade e não pensamos quando fazemos. Ou você sabe exatamente o que os seus dedos fazem quando você está apanhando uma bola? Ou o que cada músculo no seu corpo faz quando você está se esquivando de um soco? Bem, é melhor você não começar a pensar nisso. Porque o seu cérebro pode contradizer a si mesmo. Enquanto o estriado está disparando seus comandos automáticos para os centros motores, o seu prosencéfalo pode ter ideias diferentes. Os seus centros motores estão confusos. Você está ficando lento ou cometendo erros. Quando o nosso cérebro está no automático, tudo corre suavemente, mas também por caminhos conhecidos. Adaptar-se a mudanças repentinas é a última coisa na nossa mente. A criatividade é um ato de rebelião por definição. Você tem de ser absolutamente subversivo para infringir as regras e confrontar as convenções, não é? Por definição é isso. E se todos aceitam o que você está fazendo, quando você o faz, você obviamente não está na vanguarda. Você está fazendo algo que está dentro do convencional. Quero dizer, para mim, se todos aceitarem o que estou fazendo, estou no campo errado e deveria estar na praia. Sydney, Austrália. O lar adotivo do neurobiólogo americano Alan Snyder. Se você conhece a cidade, estas fotos estão disparando toda uma cadeia de associações na sua cabeça. Você não vê apenas as imagens aéreas, você vê o que conhece. E mesmo se você nunca esteve em Sydney, talvez esteja pensando no Crocodilo Dundee, nos Jogos Olímpicos ou a Casa de Ópera. Alan Snyder é um especialista em todo tipo de expectativa em nossa mente. Ele as chama de estados mentais, rotinas de pensamento inconscientes. E Alan Snyder está trabalhando para desligá-las. Em seu laboratório, Snyder faz objetos de estudo solucionarem equações com palitos de fósforo. Está pronta para o próximo? Sim. Uma vez que Richard Shih, o colega dele, monta uma equação falsa, os objetos de estudo só podem mover um palito para acertá-la.
Cada um deles precisa solucionar 27 equações, e exceto pela última, cada solução segue o mesmo princípio. Então, por que você não participa? Vamos fazer outra. 2 é igual a 10 menos 13. No início, Índia leva um pouco mais de tempo para descobrir uma solução, mas o cérebro dela já está procurando um padrão. Logo, ela se dará conta de que sempre precisa transformar o numeral romano 10 em 5, ou vice-versa. Tendo aprendido o truque, Índia vai fracassar na última equação. Para solucionar este quebra-cabeça, ela precisa de uma solução diferente, mas Índia já está cega a novas ideias. Esta é um pouco mais complicada. Continue tentando. Você tem 6 minutos para acertar. E ainda é só um palito? Ainda é só um palito de cada lado da equação. Snyder acredita que sermos especialistas também pode evitar que sejamos criativos. Mas ele descobriu um jeito de desfazer o processo. Não é fascinante que vamos incrementar a criatividade não através da excitação de parte do cérebro, mas desligando uma parte do cérebro? A cabeça de Índia está sendo medida e tratada com 5 minutos de impulsos elétricos. Os impulsos supostamente devem desligar uma área em particular no lobo temporal esquerdo, enquanto estimulam o lobo direito ao mesmo tempo. Se tudo der certo, Índia será capaz de solucionar a equação depois. Após apenas 5 minutos, a maioria das pessoas estudadas ficaram consideravelmente mais criativas. A ideia de um mecanismo artificial, quer seja farmacêutico ou eletromagnético, ou seja o que for, sim, eu acho que isso é algo que nós teremos em 20 anos. Sim, eu acho que isso é muito concebível. A habilidade de olhar o mundo com novos olhos é uma ferramenta maravilhosa, não só para avanços científicos, não só para fazer poesia, mas também para acabar com preconceitos de todos os tipos que se pode imaginar, certo? Ver uma pessoa como ela realmente é. Sistemas de filtragem inconscientes nos guiam através da agitação da vida diária como um sistema de navegação interno. Somente em um caso específico, a nossa mente faz quase tudo para evitar que vejamos outros como realmente são. Quando nos apaixonamos. Falando cientificamente, a paixão é uma reação ao estresse. Os nossos botões de pânico tornam-se ativos. De outro modo, entram em ação quando há perigo. Ser colocado em alerta dispara a excitação que sentimos quando nos apaixonamos. Ao mesmo tempo, o modo de pânico nos deixa mais ou menos cegos, garantindo que não olhemos o nosso parceiro muito de perto. Ao mesmo tempo, os nossos centros de recompensa entram em ação. As endorfinas, opiatos produzidos pelo hipotálamo no cérebro, nos deixam eufóricos, assim como a serotonina que melhora o nosso humor. Esse coquetel de felicidade age como uma droga no núcleus accumbens, o interruptor do nosso cérebro que antecipa recompensas. Nós experimentamos a ausência do outro como uma abstinência, pois para o nosso cérebro o amor é um vício. E assim nós generosamente fingimos não ver que o amor da nossa vida nem nos oferece um pãozinho. Enquanto nosso córtex cerebral e, portanto, a nossa consciência está nadando em hormônios felizes, o hipotálamo dispara a produção de cortisol, um hormônio do estresse, estreitando nosso campo de visão quando estamos em risco ou apaixonados. No início de um relacionamento, é fácil se aproveitarem de nós. Falando neurobiologicamente, estamos viciados, cegos e estressados. E estamos ficando cada vez mais parecidos, graças ao hormônio sexual masculino testosterona.
Surpreendentemente, o hipotálamo e a glândula pituitária aceleram sua produção em homens apaixonados, enquanto as mulheres apaixonadas passam a produzir uma quantidade maior dele. E assim a droga do amor continua, fazendo efeito por semanas ou até meses. Nós mal conseguimos tirar as mãos um do outro. Essa é a fase de maior probabilidade de produção de filhos, caso o cérebro humano não tivesse inventado os anticoncepcionais. Após cerca de um ano, o êxtase finalmente começa a desvanecer. Mas se tudo correr bem, a essa altura já estamos recebendo oxitocina, um hormônio criador de elos, que a nossa glândula pituitária produz durante o orgasmo. As mulheres também podem produzi-lo quando amamentam. A oxitocina não cria estresse, mas elos, nos preparando para o compromisso de longo prazo, pois a nossa mente inconsciente quer que cuidemos bem da nossa cria. Mesmo que, conscientemente, neguemos esse pensamento. Você pode entrar num lugar e achar alguém sexualmente muito atraente, e você vai para a cama com ele. E com certeza, quando você está fazendo sexo com alguém, está aumentando a dopamina no cérebro. E então, depois do orgasmo, existe um pico de norepinefrina, que é bem parecida com a dopamina. E essas duas substâncias no cérebro podem empurrar você pelo limite e fazer você se apaixonar loucamente pela pessoa com quem você estava apenas fazendo sexo casual. Então você achou a pessoa sexualmente atraente e aí o cérebro provocou essas sensações de amor romântico pela pessoa. Ellen Fisher estuda cérebros apaixonados usando tomografia computadorizada. A professora de antropologia mora em Nova York. Mas até mesmo nessa metrópole moderna, as pessoas são conduzidas por circuitos pré-históricos e completamente inconscientes. Os dançarinos Rob e Sarah formam um casal há mais de um ano. E os pesquisadores podem dar esperança a eles. Mesmo depois de 20 anos de rotina no relacionamento, Ellen Fisher encontra a mesma atividade nos centros de recompensa de casais felizes. Mas por que nos apaixonamos por determinadas pessoas e não por outras? Em busca de uma resposta, Ellen Fisher entrevistou 28 mil pessoas. Ela tem certeza de que existem 4 arquétipos de cérebros, determinados por níveis de hormônios em nossa cabeça. Exploradores, compelidos por dopamina, e construtores de ninhos, compelidos por serotonina, apaixonam-se por parceiros do mesmo tipo. Diretores, compelidos por testosterona, por outro lado, apaixonam-se por negociadores, que são compelidos por estrogênio. Mas nada disso acontece em nível consciente. Você carrega no seu cérebro todo tipo de mecanismos inconscientes que atraem você naturalmente para algumas pessoas e não para outras. E só o que estão vestindo já é um sinal de sua formação, sua educação e até mesmo o jeito que movimentam o corpo sinalizará quanta energia a pessoa tem. E só o jeito que move o rosto e até a forma do rosto indicam a quantidade de testosterona que a pessoa tem, a quantidade de estrogênio que a pessoa tem. E o cérebro inconscientemente calcula todas essas coisas. O nosso cérebro toma uma decisão muito antes de nós. Em Berlim, John Dylan Haynes provou que o nosso cérebro está vários segundos à nossa frente. Ele estuda a tomada de decisões humanas com imagens por ressonância magnética, ou MRI. Neurônios ativos consomem mais oxigênio, e assim o aparelho permite aos cientistas ver quais áreas se acendem e quando. Haynes pede à nossa protagonista que complete uma tarefa simples. Eu pediria a você que apertasse espontaneamente o botão da esquerda ou da direita, em qualquer momento que escolher, tá bom? No laboratório, as nossas decisões e, no fim, o nosso livre-arbítrio são reduzidos a um apertar de botão para identificar os padrões cerebrais de atividade. Normalmente, milhões de neurônios se acendem até por pensamento simples. Mas um apertar de botão é uma tarefa simples o bastante para gerar atividade cerebral comensurável. E os resultados dos testes são incríveis. Descobrimos que a atividade do cérebro indica qual escolha ou objeto de estudo está para fazer de 7 a 10 segundos antes da decisão consciente. Então, parece que o cérebro induz e programa a decisão.
E naquele momento em que finalmente temos a sensação de agora, estou decidindo, a maior parte da decisão já foi tomada faz tempo. Em nossa vida diária, nem percebemos o que o nosso cérebro decide sem nós. A nossa consciência não consegue rastrear a fonte das influências inconscientes. Ela pode apenas rebater os argumentos através do pensar. Quais roupas usamos? Qual parceiro escolhemos? Circuitos inconscientes sempre decidiram antes de pensarmos nisso. Você acabou de bocejar? Bocejos são contagiosos, um reflexo inconsciente. Quanto mais suscetível você é, maior a sua empatia pelos outros. Você lê emoções em todos os gestos e rostos. Encontramos atividade numa pequena fábrica chamada núcleos accumbens. E essa região do cérebro, em particular, está ligada a vícios intensos. E eu sempre disse que amor romântico era um vício. Um vício perfeitamente maravilhoso quando vai bem. E um vício perfeitamente horrível quando vai mal. Eu não estou mais afim de falar sobre isso. Agora você não Não, tá eu não afim. quero discutir mais. Primeiro você começa, depois varre pra debaixo do tapete, como sempre não quero faz. mais saber. Eu não quero mais saber. De novo, varreu pra debaixo do tapete. Afinal, qual é o problema? O mundo todo precisa saber. Todo mundo precisa ouvir? Até quando discutimos com a pessoa que amamos, o circuito inconsciente está em ação, permitindo que conflitos aumentem sem que saibamos disso, ou só por acaso. Às vezes, nem o melhor dos argumentos é tão importante quanto as cadeiras onde estamos sentados. Por outro lado, tudo o que é preciso para acertar um conflito é um gole de chá quente ou uma risada. Nós não rimos porque achamos os outros engraçados. Nós rimos porque nos sentimos mais próximos uns dos outros. O nosso cérebro ria muito antes de sermos capazes de falar. E até hoje nós reagimos extremamente bem a uma grande risada. Quando você está tentando inventar uma história para contar à sua filha na hora de dormir, está pensando nela cognitivamente, mas as ideias apenas surgem na sua mente. Você vivencia uma experiência consciente e você tem uma sensação de controle sobre o que está pensando. Mas se você for honesto, a maioria das coisas simplesmente está sendo bombeada lá na sua percepção consciente. Então apenas pense. A pergunta importante é não até que ponto é consciente e subconsciente, mas até onde as computações são capazes de gerar escolhas adaptativas, boas escolhas. Laboratório de Neuroeconomia Rangel. O laboratório de Antônio Rangel, em Pasadena, estuda por que compramos o que compramos e por que a nossa mente experimenta o prazer quando comemos ou bebemos. Às vezes, ele dá uma coisa especial às pessoas que estão sendo estudadas enquanto estão deitadas numa máquina de ressonância. Usando um tubo plástico, Rangel bombeia amostras de vinho tinto direto na boca deles. E a cada amostra de Cabernet Sauvignon, ele diz aos provadores de vinho amadores o preço da garrafa. Contudo, Rangel está vendendo a eles o mesmo vinho duas vezes. Uma vez com um vinho de $90 e outra com um vinho de $10. Com uma etiqueta de $90, o Cabernet ativa a região de prazer no córtex cerebral. Mas com uma etiqueta de $10 no mesmo vinho, o nosso cérebro se diverte muito menos. A nossa consciência anota o preço e só isso influencia o sabor, independentemente da qualidade do vinho. O que uma empresa deve aprender com isso?
Uma lição é que eles devem ser cuidadosos como escolhem preços, porque além de serem capazes de afetar a decisão na hora da compra, também podem afetar a experiência depois. Eles afetarão compras repetidas e o gosto que as pessoas desenvolvem com respeito aos seus produtos. Então, lembre-se, o que o estudo nos mostra é que isso não é uma ilusão. Isso é muito real. Para o cérebro, pensar que há um vinho melhor leva a mais prazer. Então, você acha que faz compras de maneira consciente? Bem, é melhor pensar duas vezes. Por que, por exemplo, as frutas e verduras geralmente são colocadas na entrada de um supermercado? Porque coisas saudáveis no carrinho de compras aplacam as pessoas do contra na sua mente, para enchermos o nosso carrinho com mais de todo o resto depois. Pouco importa o que colocamos no carrinho. O nosso cérebro já discutiu tudo entre si antes da consciência entrar no jogo. O núcleus accumbens, tanto a fábrica como a memória inconsciente de todas as sensações boas, indica, através de uma atividade mais elevada, que está muito afim daqueles waffles extremamente doces. Ele sabe que amamos açúcar e inunda o nosso cérebro com dopamina. E nós compramos um monte de waffles. A contraparte, e assim desmancha prazeres de todas as viagens de compras, é o córtex insular. Ele é ativado por cheiros podres, piadas ruins ou qualquer coisa revoltante, como um preço alto demais. Se essa parte do córtex é agitada, nós não compramos nada, não importa o que. Quanto mais excitado o nosso núcleus accumbens, mais enchemos o nosso carrinho de compras. Se o córtex insular está vencendo por um nariz, ficamos pão duros. Mas não decidimos racionalmente em nenhum dos casos. Nós simplesmente estamos seguindo a nossa voz interna. Se não temos como pagar por uma coisa que queremos comprar, a amígdala também dá a sua opinião. Para esse botão do pânico inconsciente, uma perda em potencial é 2 vezes pior do que um potencial ganho, salvando-nos de investimentos arriscados. No fim, os grandes gastadores não são menos insensatos do que os pães duros. Eles só estão obedecendo a diferentes circuitos inconscientes. De vez em quando, ajuda a ligar a nossa mente consciente. O nosso intelecto, ele pode indicar riscos à saúde ou contas vazias. Mas eles só podem desacelerar os nossos centros límbicos, não podem desligá-los completamente. Mas estar no piloto automático também tem o seu lado bom. De outro modo, ficaríamos diante das prateleiras por horas, incapazes de nos decidir. No piloto automático, somos muito rápidos, especialmente com todos os produtos que conhecemos de memória. Um dos melhores exemplos de olhar para o mundo através da sua mente é olhar para a nossa memória. As nossas memórias não são literais, são reconstruídas para se encaixar numa história. Mas Snyder quer desligar a nossa memória. Entre no jogo. Então agora vamos mostrar a você uma série de objetos numa tela. 12 deles. E então vamos perguntar a você se já os viu antes. Então Richard vai começar o teste agora. Quais destes você já viu? Quais dos seguintes padrões você já viu? Já viu essas combinações? Resposta correta. Sim. 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 Sim? Não. 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 Todas as pessoas estudadas rapidamente encontram um padrão. Contudo, elas ficam cegas a detalhes, como Tom.
Para desligar os filtros inconscientes que evitam que ele veja o mundo como é, Alan Snyder e Richard Shea vão paralisar o lobo temporal esquerdo de Tom com impulsos elétricos. Nós não temos acesso consciente a como nosso cérebro formula ideias. Basicamente, o que vemos é a informação depois... Não. Que ela é combinada em ideias holísticas, conceitos e rótulos. Às vezes, nossas intuições e impulsos estão errados. Existem estereótipos culturais sobre pessoas em sociedades, não sendo tão inteligentes ou sendo preguiçosas. E, como crianças, absorvemos essas influências culturais da TV, de nossos colegas de escola, de nossos pais. E eles meio que estão lá dentro também, como esses efeitos implícitos. Então, nós temos preconceitos que não deveriam estar lá. O teste de associação implícita revela preconceitos ocultos que todos temos, mas que conscientemente negamos. As pessoas estudadas têm de pôr fotos ou termos em certas categorias. Mas fica interessante quando duas categorias são combinadas e podem ser contraditórias, segundo preconceitos comuns. Por exemplo, pessoas brancas são ruins, versus pessoas negras são boas. A maioria das pessoas testadas, não importa se negras ou brancas, são mais lentas nesta tarefa ou cometem mais erros, porque todos trabalhamos contra preconceitos inconscientes, mesmo se nós, conscientemente, achamos que não temos nenhum. Seus dados sugerem uma preferência automática por pele clara comparada à pele escura. Existem coisas rolando ali que não são intencionais, que não sabemos por que estão acontecendo e, contudo, estão guiando o nosso comportamento. Não é evolutivamente vantajoso ser capaz de pensar sobre tudo lentamente e pensar em soluções diferentes. Quero dizer, queremos ser velozes com o que é familiar. Mayday, mayday, mayday. Down to 300. Decisões em um mundo complexo sempre incluem riscos. A invenção de simuladores de voo como este aqui em Amsterdã reduziram acidentes causados por erro humano em mais de 70%. Em 1 milhão de decisões, os pilotos de hoje cometem menos de 4 erros. Check this, no memory items. Right generator fail was confirmed. If right main bus fail is also displayed, it's not. Then effective generator on. Isso é porque um simulador treina o nosso cérebro a fazer o que ele pode fazer melhor: processar milhares de conjuntos de dados simultaneamente e desmembrar os resultados em uma emoção. O nosso consciente entra em ação uma fração de segundo depois, e ele pode revisar as mensagens de baixo como um piloto checando os instrumentos da cabine de comando. Mas como qualquer instrumento de avião, até mesmo o nosso cérebro automático está sujeito a falhas. Talvez o melhor seja tomar sua decisão, isso é ótimo. Mas tomá-la em outro lugar, pensar nela em algum lugar completamente diferente ou no dia seguinte, onde exista um conjunto diferente dessas influências aleatórias. Se você toma a mesma decisão na segunda vez que tomou na primeira, então você pode se sentir mais confiante com ela, mas pode não sentir a mesma coisa em outra situação porque outros tipos de coisas estão em jogo. Se você fizer isso com confiança, quando o contexto muda e todas essas influências de que estamos falando são diferentes, e você ainda toma essa decisão, essa é a coisa na qual você pode confiar. Não sabemos se Martha e Jake viverão felizes para sempre. Nós só os inventamos para divertir vocês. Mas a história inventada já deixou um imprint na sua mente, só porque o seu cérebro decidiu continuar assistindo. Agora, novas redes se formaram dentro da sua cabeça, pois o nosso cérebro muda a cada nova experiência. E se o seu cérebro achou este documentário memorável, você com certeza vai se lembrar de Martha e Jake.
No próximo Noites